Bom, boa noite a todos. Nós estamos dando início a mais um programa, ou uma sessão do programa Diálogos Políticos, hoje, 28/7/2022, e temos o prazer e a honra de receber o professor doutor, ele me corrija se eu pronunciar o nome de maneira equivocada, tá? Mas o professor doutor Dequex Júnior, né? É isso, Dequex. professor? Dequex, Dequex Júnior, ele é mestre, deixa eu pegar bem aqui está bem aqui, eu estou aqui no... Ele é mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Segurança Pública, pela Universidade Estadual também da Bahia, e tem especialidade em Gestão Pública, também é doutor em Ciências Sociais, e é licenciado em Filosofia pela Faculdade de Direito do Instituto, e é diretor regional na Bahia do Instituto Brasileiro de Segurança Pública, o IBSP. Então, professor, muito obrigado por ter aceito esse convite. Foi indicação de um aluno meu, que mora no Maranhão, e tenho muita admiração por senhor e pelo seu trabalho. Então, acho que essa temática que colocamos de modo geral aí como a segurança pública no Brasil, então a gente vai aqui durante essa 1 hora até 20 horas discutirmos aqui algumas questões tão importantes para a sociedade brasileira. Então, passo a palavra inicialmente ao senhor para tecer suas considerações iniciais. Boa noite, professor Kleber. É uma satisfação imensa, né, estar aqui nesse projeto para discutir um tema tão complexo, né, que é a questão da segurança pública, e, ao mesmo tempo, um tema que não é muito agradável pela situação atual, né? Então, vivemos um período realmente muito complicado no que se refere à segurança pública no Brasil, né? E a gente está aqui justamente à disposição, no sentido de buscar clarear um pouco mais a questão que gira em torno da segurança pública, mais especificamente as causas, né? E reitero aqui a minha satisfação, né? E a gente está aqui à disposição, né, para as perguntas, para que a gente possa justamente discutir, né, dialogar sobre esse tema. Pois obrigado, professor. Então, vamos começar por uma questão de extrema importância, né? Qualquer debate sobre temas específicos, ou a temática, melhor colocando, ela parte de pressupostos teóricos, ou pressupostos teóricos e metodológicos. O que alimenta para o senhor, na sua perspectiva, a questão do debate na segurança pública no Brasil? Que ideias estão por trás? Ou que formam as pessoas, como o senhor mencionou em um dos artigos que o senhor estudou da área, cheguei a consultar nos 2 artigos que o senhor menciona, que tem algumas ideias que são norteadoras e que, de fato, elas formam as pessoas, essas pessoas replicam esse conhecimento e esse conhecimento adentra na sociedade. Como é que esse processo se dá? Como se dá essa construção, ou como se deu essa construção historicamente no Brasil, para que nós chegássemos a esse nível tão grande, vamos dizer assim, de insegurança? Veja bem, a questão que está por trás, né, os aspectos epistemológicos ou gnosiológicos que estão por trás de toda a política de segurança pública no Brasil está relacionado com a questão mais especificamente do marxismo, né? E o marxismo, desde a década de 50, começou a ter muita influência na intelectualidade brasileira e hoje, basicamente, todas as questões relacionadas com a segurança pública se fundamenta justamente nesses pressupostos marxistas, né? E aí você tem
uma situação que traz consequências terríveis, né? Porque quando você utiliza certos pressupostos que distorcem a realidade, né? A tendência é que você tenha consequências danosas. E o marxismo, por si só, ele tem uma visão distorcida da realidade, justamente porque trata o objeto de uma forma histórica, maleável, ou seja, o objeto ele é visto pelo marxismo como algo flexível, é algo que está relativo. Então, tudo isso traz uma noção de realidade que difere de uma noção de realidade ontológica, né, que se baseia numa estrutura onde você tem os aspectos, sim, os aspectos flexíveis, móveis, mas também você tem os aspectos imóveis, né, permanentes, né? Então, isso traz problemas, consequências sérias, não só para as discussões no campo da segurança pública, mas no campo da ciência de uma forma geral. Né? Então, os pressupostos marxistas, eles permeiam toda a discussão no campo da segurança pública, desde a sociologia, né, até a tecnologia crítica. Tá? Então, você tem toda... e aí, em cima disso, você tem o garantismo penal, você tem a ideia de minimalismo, você tem a ideia de que o bandido ele é uma vítima da sociedade, né? Ou seja, eles há toda uma análise. O abolicionismo penal, que vem posteriormente, não é isso? Né? Todas essas questões vinculadas. Você tem toda uma análise no campo da estrutura e esquece um elemento fundamental, que é o indivíduo. Tá? Ou seja, o indivíduo ele simplesmente é deixado de lado em nome de uma estrutura perversa, maligna. Ou seja, há um gnosticismo que permeia o pensamento marxista, né? O pensamento marxista ele é gnóstico. Ele traz a ideia de que a matéria é ruim, né? E imputa toda essa matéria às mazelas e esquece justamente do indivíduo, que é um elemento importante dentro de qualquer análise no campo das ciências sociais. Professor, e diante dessa sua colocação, como é que as universidades federais, isso aí eu estou falando no longo prazo, talvez até mesmo no regime militar, houve o abrigo deste pensamento, ele se reproduziu, tanto que chega aos diversos níveis que hoje estão impregnados as nossas universidades. Não mais no sentido, agora vamos dizer, vivenciamos agora um período do marxismo, claro que o senhor menciona bem, tanto que alguns livros que eu comecei a cursar uma disciplina em um curso de uma graduação em Direito, e o que primeiro se estuda em Direito Penal é exatamente os livros de Foucault, Vigiar e Punir, etc., etc., sem maiores aprofundamentos. Você imagine alunos que estão recém-saídos do ensino secundário, vão adentrar nessas discussões e são repassadas de fato essas noções de uma perspectiva única, né? Essa vitimologia que é apresentada, na verdade, é muito presente na quase totalidade do ensino de direito, de ciências sociais, isso você nem se fala. Né? Como é que as universidades foram inteiramente dominadas por esse processo, e eles são talvez as principais, junto com a imprensa, como o senhor menciona, as principais reprodutoras desta ideologia e, principalmente, a ausência de uma reflexão realmente sobre as causas estruturais desse problema. Como é que o senhor, nos estudos, aí tem abordado, dialogado com seus colegas a respeito disso? Que ênfases são mais importantes, ou que aspectos deveriam ser salientados para haver um contraponto a essa perspectiva? Dentro das universidades, naturalmente. Eu, particularmente, estou escrevendo um livro em cima de uma teoria que eu estou desenvolvendo, que se chama Teoria Concreta da Criminalidade, né? Onde eu mostro justamente que qualquer abordagem que se faça com relação ao crime, você tem que partir primeiramente do homem. Tá? Ou seja, você tem que primeiro estabelecer uma análise do homem, tá? Para
em seguida, você estabelecer uma relação com o ambiente, ou seja, não é descartando nenhum e nem outro, né? Mas estabelecer uma relação dialética entre os aspectos individuais, né, e os aspectos sociais. Como eu havia dito logo no início, a sociologia, de uma forma geral, desde Durkheim, passando por Marx, né, e os teóricos sínteses, né, Giddens, etc., privilegiam os aspectos sociais em detrimento dos aspectos individuais. E aí você tem essa noção absurda. Ou seja, o coletivo se sobrepondo ao individual o tempo todo. Exatamente. E quando toda a ação ela parte do indivíduo, né? As ideias, por exemplo, né? As ideias nascem de indivíduos, né? Indivíduos que criam ideias maléficas, sendo elas absorvidas pela sociedade, você vai ter uma sociedade maléfica. Indivíduos que têm ideias benéficas, sendo absorvidas pela sociedade, você terá uma sociedade benéfica, né? Sem sombra de dúvida, essa absorção das ideias marxistas, em especial no Brasil, com as ideias de Gramsci, né? Gramsci teve uma influência muito grande a partir justamente da década de 60. Isso criou um problema sério, né? É por isso que eu afirmei num dos artigos que eu publiquei no Instituto Brasileiro de Segurança Pública, de que a crise na segurança pública no Brasil ela é estimulada. Ela não é algo que ocorreu por uma fatalidade ou por um acaso. Há um estímulo no sentido de que, para se destruir uma ordem social, né, e criar uma outra, há necessidade de que se passe por um processo de crise, né, de rupturas. E a proposta gramsciana, quem conhece Gramsci sabe muito bem disso. Né? Ele estabelece fases para a revolução, a fase econômica corporativa, a fase da luta com relação à hegemonia do senso comum, que é justamente essa fase que nos traz as rupturas com os valores, né? A inversão de valores, para até chegar à tomada do poder. Né? E no caso específico, houve uma substituição dos agentes históricos, né? Ou seja, não são mais os proletariados, mas as minorias. E entre as minorias estão os bandidos. Tá? Estão os bandidos. Então, aí você vê por que a violência começou a crescer a partir do final da década de 80 até os nossos dias, né? Justamente porque todas as políticas públicas elas se baseiam nesses pressupostos e estão vinculadas a esse processo revolucionário, né? Ou seja, estão vinculados à Revolução Cultural. Então, não tem como você avaliar qualquer política pública negligenciando esse aspecto. E eu não vejo ninguém falar sobre isso. Né? De fato, são pouquíssimos estudiosos que adentram por essa discussão. Na verdade, derivam, ou deduzem, inferem, melhor dizendo, de que a criminalidade é produto do meio. Né? Na verdade, isso é uma tese superada, com bastante implicações, mas que é disseminada de forma avassaladora no Brasil. Exato. A gente observa também, eu sou sociólogo também de formação, né? Então a formação, em regra mesmo, é muito vinculada a uma única perspectiva, só do marxismo, mas vamos dizer assim, clássico, para entrar, vamos dizer, no marxismo materialista, para cair no marxismo ocidental ou marxismo cultural. Né? Então, mas isso é muito difundido. Então, e o tema da segurança pública foi um tema que realmente, no meu entendimento, ele também foi inteiramente desvirtuado no debate público brasileiro e nas universidades, no meio intelectual, é muito ruim, porque é a discussão. Né? Ideias ruins têm consequências péssimas. Né? Se as ideias têm consequências, ideias ruins têm consequências péssimas. Então, essa coisa de coletivizar
vamos dizer, a culpa é da sociedade, não é do indivíduo, isso também, naturalmente, tira a responsabilidade do indivíduo, que ele não, por algum aspecto, uma hora ele vai ter uma culpa com isso, e jogando. Isso é muito complicado, né? Como se fosse, aí você relativiza isso. Sim. Isso aprofundou nos estados, que até antigamente a gente tinha essa relação, essa correlação, né? Estados pobres, você pega vários países do mundo, você vai ver que a questão da pobreza ela não gera necessariamente a questão da criminalidade. E aqui nós temos hoje o chamado PCC, que é a facção, não é mais facção, não é uma organização criminosa, está inclusive arrolada pela Interpol como uma das 10 mais perigosas do mundo. E se você reparar bem, essas organizações, né, já é sobejamente conhecido isso, elas nascem justamente dentro de presídios a partir das relações entre os presos comuns e os presos políticos. E os presos políticos eram comunistas, né? E estavam querendo implantar o comunismo no Brasil. Então, a relação que há entre os revolucionários e as organizações criminosas, essa relação se dá já há algum tempo, né? Desde o final da década de 60, por aí, né? Então, não é novidade para ninguém isso, né? Mas essa é uma coisa importante, porque é novidade que passa a ser difundida essa tese agora, né? Inclusive, os livros são antigos, mas elas começam a aparecer agora, que até então eram inteiramente ocultadas. Exatamente, isso. Então, ocultadas mesmo. Elas eram o ensino era seletivo, tá? Então, se é professor de ciências sociais, eu também fui do departamento de ciências sociais, pertenço a um departamento de ciência política. Eu sei o que é isso. Então, é um núcleo assim, 100% dominante mesmo, de ideias que provocam isso. Então, aí eu vou cunhar com a expressão, né, que às vezes as pessoas também colocam isso no debate público e informar, né? Então, não aguento mais, não aguento mais ver meninos jovens sendo violentados, assassinados, porque roubaram um celular, fecha aspas. Esse tipo de coisa que permeia a formação. Essas frases são repetidas e há um lobby no Congresso Nacional imenso desses deputados, senadores, etc. Aí se referem pejoramente à polícia, de modo geral, né? Bancada da bala, etc, etc. Então, são esses termos que são fazendo essa contraposição entre o bem e o mal, sendo que a polícia sempre é o bandido nessa história. O vilão da história. É o vilão da história, é a polícia, né? Isso choca a gente, porque, na verdade, a discussão não deveria ser por aí, né? Claro. Até porque as consequências nós estamos vendo. Eu não sei como está a situação da Bahia, mas lembrando que aqui no estado do Piauí a situação é lamentável. Teresina é uma das 50 cidades naquele ranking dividido da segurança pública, acho que recente no relatório, uma das 50 cidades mais violentas do mundo. Não é do mundo, está no 49º. Tá, em termos de homicídios, são sistemáticos aqui. Então, chegou uma proporção que, de fato, medidas têm que serem adotadas. E uma delas passa, como o senhor menciona, creio que pela mudança de perspectiva de se analisar essa problemática. Uma das medidas necessárias é justamente extinguir esse pensamento, né? essa epistemologia dentro do campo da segurança pública. Isso é fundamental. Né? A gente a cidade se modificar, porque toda a problemática ela se encontra justamente nessas teorias, né? Então, você precisa substituir essas teorias por teorias realmente sejam teorias realistas, que tratem o problema dentro do aspecto real e não ficcional, né? Ou seja, o tipo de um modelo que se quer, né? Seja um dever ser. Não, ele tem que partir do ser, não do dever ser. Né? E essas teorias, grosso modo, elas trabalham dentro da perspectiva do dever ser. Um dever ser esse que segue princípios ideológicos, né? E princípios esses que são extremamente nocivos para a sociedade, como nós estamos vendo. Né? E não é só na sociedade brasileira, não. Você tem problema na Inglaterra, nos Estados Unidos, Canadá hoje.
Ou seja, onde o pensamento esquerdista passa, é uma devastação total no campo da segurança pública. Em outros campos Professor, também, mas notadamente da segurança pública. Mas aí nós temos esse problema, que, de fato, os estudiosos, aí o senhor é diretor do Instituto Brasileiro de Segurança Pública, mas essa é uma questão, como que nós mudamos esse foco? Porque as pessoas que são formadas, elas tendem a reproduzir exatamente essa perspectiva. Sim, exato. Porque não são afetadas uma visão diferenciada. Exato. Tá? E esse é um ponto, né? Os professores foram formados nessa visão, estão reproduzindo, vão formar alunos que vão reproduzir. E os intelectuais orgânicos, né? Exatamente. Mas não só, às vezes, os alunos, também os intelectuais orgânicos, naturalmente, claro, mas os alunos que se formam, os bacharéis, os sociólogos, eles reproduzem, às vezes, acriticamente essas teses. Né? Isso, então, exatamente. E nós não temos ainda esse projeto de médio e longo prazo para que se pudesse, pelo menos, se não extinguir, pelo menos mostrar as perspectivas outras que ela. Como é que assim, o IBPS tem trabalhado essa questão no sentido de difundir novas perspectivas que mostrem que, de fato, a segurança pública tem que ser enquadrada como um elemento central e visto de uma lógica inteiramente diferente. Né? Digo, olha, há sim problema, mas o problema não está onde é apontado por certas perspectivas. Exatamente. O Instituto ele é formado, né, por oficiais, basicamente por oficiais, pesquisadores, né? Uhum. E a gente vem trabalhando, claro que é um trabalho de formiguinha, né? Ninguém muda uma cultura de um dia para o outro. Que eu digo é Gramsci, né? Exatamente, né? Então, é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho onde a gente vai buscando, principalmente aliando as nossas experiências com o conhecimento que nós temos também dentro do campo acadêmico, desenvolver pesquisas que estejam mais próximas da realidade, né? Ou seja, a função de todos nós, intelectuais, é buscar a verdade e não camuflar a verdade. Ou seja, nós temos uma obrigação moral de mostrar a verdade. Nem sempre a gente consegue, claro, né? Mas pelo menos temos que ter o compromisso com a verdade e não com a falsidade. Então, o que observamos hoje no campo da intelectualidade é justamente o sentido oposto, né? Tanto sim que na década do século passado, quantas obras não foram escritas denunciando justamente a questão da crise e da crise dentro do campo da intelectualidade, né? Tem um livro famoso, clássico, que é A Traição dos Intelectuais, de Julian Bander, né? Ou seja, a traição dos intelectuais. O próprio Thomas Sowell escreveu agora recentemente um livro, recentemente, vírgula, né? Mas é um livro mais recente do que de Júlio, né? Que fala sobre os intelectuais e a sociedade. O próprio Raymond Aron, tem um livro famoso também, clássico, né? Que trata sobre a questão Paul Johnson tem um livro muito famoso, Os Intelectuais, onde ele pega uma leva de intelectuais e vai mostrar as ideias, o que eles fazem na vida privada não tem nada a ver com o que eles defendem na sociedade. Exato, ou seja, esse é o grande problema, entendo eu, entendeu? A necessidade de se modificar esse cenário. Sem a modificação desse cenário, eu não vejo perspectiva alguma, porque os intelectuais têm um papel fundamental dentro da sociedade. Mas como é que é o trabalho mesmo do IBPS, assim, no sentido de difundir essas ideias, buscando associações? Não, nós temos atividades, né, acadêmicas. Eu não tive tempo de visitar o site ainda. Temos palestras, temos eventos, temos... nós estamos propondo também desenvolver cursos. A recepção do governo da Bahia com relação ao Instituto, eu não estou falando agora desse exatamente. Não, o Instituto ele é nacional, ele não é. Ah, tá, tudo bem. Mas o senhor é diretor não só na Bahia. Não, eu sou diretor regional, no sentido de estabelecer uma. Porque eu comemoro na Bahia, né? E aí cada membro do Instituto que representa o Estado, ele torna-se diretor. Né? E aí
Mas o nosso papel é nesse sentido. Inclusive, recentemente, o próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez um artigo criticando o próprio Instituto, ou seja, já estão se sentindo incomodados, né? Nos acusando de querer monopolizar as ciências policiais, né? O MEC recentemente, né, em 2020, aprovou as ciências policiais, e nós, como os policiais militares, ou policiais de forma geral, estamos buscando desenvolver o conteúdo dessa ciência, e aí, uma forma assim, que realmente não sei por qual motivo, o Instituto escreveu um artigo, né, que não tem nada de científico, um artigo de opinião, né, e que nos acusa de querer monopolizar o conhecimento. Na verdade, quem monopoliza o conhecimento no campo da segurança pública já há muito tempo é o próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É formado de forma majoritária por cientistas sociais. Eu conheço a maioria deles, né? Dali. E há de se dizer, né? A maioria não tem experiência alguma no campo da segurança pública. Alguma, né? Ele não traz conceitos que não se adequam a uma realidade, conceitos que já realmente não tem nenhuma relação, conceitos abstratos, né? Não tem nenhuma referência. Criticada a mentalidade colonizadora, eles são colonizados e não atendem para isso. Exatamente. Então é muito problemático isso. Muito, muito, muito problemático essa questão, né? E a gente precisa modificar esse cenário, mas para modificar esse cenário, a gente precisa ir realmente no núcleo do problema. O núcleo, eu vejo muitas pessoas tratando da segurança pública, mas falando dos efeitos. Você vai falar dos efeitos da vida toda e não vai mudar nada. Você tem que ir nas causas. O problema são as causas, não são os efeitos. Os efeitos, o que tem de especialista em segurança pública falando de efeito, mas o efeito qualquer cidadão está vendo. Sofre na pele os efeitos. Não precisa nem fazer estudo, né? Infelizmente, não precisa nem fazer estudo, né? Não precisa fazer estudo para isso. Exatamente. Agora, a problemática está nas causas. São as causas, né? As problemáticas estão nas causas. Então, a gente precisa atacar as causas e não os efeitos. Né? E junto às academias de formação de polícias, vocês têm tido uma penetração, o IBPF? A gente vem buscando, né? As academias também foram influenciadas pelos currículos da Senasp, né? Você sabe que a Senasp foi uma criação do governo do socialismo fabiano, né? De Fernando Henrique Cardoso, e que ela agregou uma série de teóricos vinculados à linha socialista, né? Que é do socialismo fabiano, que é do marxismo. Hoje você tem... É claro que há uma predominância maior dos teóricos marxistas, mas você tem teóricos ligados à sociologia... Sociologia crítica? Então, e se você for reparar, os currículos que nascem lá na Senasp, e que muitas academias absorveram, utiliza temas como policial transformador, questão policial reflexivo, essas coisas ligadas ao socioconstrutivismo, essas coisas, né, vinculadas ao materialismo histórico, a ideia de um policial revolucionário, e hoje as consequências nós observamos com o movimento policiais antifascistas. Então, também as academias, as polícias militares estão bastante influenciadas por esse tipo de pensamento, e isso é um grande problema. Um grande problema porque um dos objetivos dos intelectuais orgânicos, né, da Revolução Cultural no Brasil, desmilitarizar a polícia, né? Cada vez mais as polícias militares. Porque aí, assim, essas instituições, elas garantem o sono de muita gente. Sim, sim, sim. Pois é, professor, essa é uma tese extremamente complicada, né? Porque desmilitarizar a polícia é, sobretudo, acabar com o Estado. Se usarmos partindo do pressuposto, como Weber, de que o Estado deveria deter o monopólio da força física, né? Então, isso pode ter consequências desastrosas, e já tem, né?
como já há aí pontos cegos, não sei se o termo é esse que se usa, né, numa segurança pública, onde o Estado não entra mais, né? Bahia, Rio de Janeiro, no São Paulo, Exato. o Estado não tem mais influência nenhuma, né? Eu tive a oportunidade no meu doutorado em estudar a MINUSA, né? Estudar os estados colapsados de uma forma geral. E toda a primeira ação de qualquer operação de paz é restituir a polícia. Ou seja, a polícia é fundamental para a governabilidade de qualquer estado. Entende? A manutenção da ordem interna é a polícia que executa essa atividade. Então, os estados colapsados, a primeira ação é justamente restabelecer as polícias para depois estabelecer o restante. Tá? Então, o colapso estatal passa justamente pela corrupção policial, né? Passa justamente pelo enfraquecimento do organismo policial. Tá? E, infelizmente, a gente vem presenciando, vem notando esse processo, né? E a gente aqui faz parte dessa resistência, né? No sentido de evitar que esse processo ocorra, entende? Sim, sim. E, professor, e o sistema judiciário que o senhor... Como que o senhor tem visto a atuação nos seus estudos É do papel lastimável, né? do sistema Infelizmente, eu judiciário escrevi um brasileiro, artigo né? falando sobre a crise sacrificial do sistema judiciário, né? A gente fica muito triste porque é claro que não me refiro aqui a todos, né? Mas Sim, uma grande parte realmente de ativistas, né? E isso você observa, claro, muito por conta também da formação acadêmica, né? Como o senhor bem disse, o primeiro livro que os alunos de direito têm acesso é O Vigiar e Punir, de Michel Foucault, né? Então, já começa aquela coisa, né? A primeira impressão é que fica, né? Então, já fica com aquela ideia de um Estado opressor, de um sistema penitenciário opressor, né? E aí depois vem com Ferrajoli, vem com Barata, né? Mínimo penal, tecnologia crítica, ou seja, uma série de teorias que só favorece ao bandido. Por exemplo, o Jacobs, ele é demonizado se as pessoas lerem, né? Lá no direito penal do inimigo. Né? Então, do inimigo? O direito penal do inimigo, do Jacobs. O próprio Kelsey, a teoria pura do direito de Kelsey simplesmente foi abolida das discussões acadêmicas. É uma teoria fantástica, independentemente de não concordar com o positivismo, eu não sou positivista, mas é uma teoria relevante, né? É uma teoria extremamente relevante e as consequências nós estamos vendo aí com o modelo interpretativo, onde cada juiz estabelece aí aquilo que dentro das suas perspectivas, das suas percepções, das suas perspectivas ideológicas, eles sentenciam, ultrapassam os limites legais e etc. Né? Então, coloca-se coisas que coloca-se coisas que não são pedidas, né? Portam-se coisas que não têm nada a ver no Ou seja, processo. a lei clara, as pessoas pegam e distorcem totalmente a lei, a interpretação. Hoje você não sabe mais identificar quem é promotor, quem é defensor público, né? Então você tem todo mundo dentro desse processo de vitimizar o bandido e a vítima simplesmente foi defenestrada do processo. Professor, essa é a questão. Quando o bandido é vítima, a vítima real não existe. Pois é. Esse é um ponto seríssimo, né? Porque, na verdade, a vítima não existe no debate. Né? Ela é uma estatística somente, que entra ali de fato, né? É uma estatística. E não há uma preocupação. Né? Eu lembro que eu assisti recentemente o documentário Entre Lobos, né? Sim. E aí, claro que as condições das prisões ninguém vai são subhumanas, mas o comentador lá, o narrador, melhor dizendo, ele dizia, olha, por trás disso daí tem uma vítima, tá? Foi o que ele fez, né? E está defendendo aquele tipo de... não é isso, mas cadê a vítima daquilo? Ele tem uma cova, por causa daquilo tem uma cova, tem alguma coisa que foi feita. Exatamente. Então, isso, assim, é muito... Eu sei que é um debate muito complexo, porque, de fato,
tocar em certos pontos é desafiar o que está posto, né? E muita gente, de fato, e aí é aquela coisa, né? A questão da economia ilícita, né, do crime, aí é muito lucrativa, né? E aí setores, são trilhões, aí, em torno, avaliado de quase 2 trilhões de dólares no mundo por ano. Isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E o Brasil ficou na rota mundial. O Brasil é a rota mundial, basicamente, para o tráfico. Exatamente. Tá. Ou seja, tem muita farinha atrás desse angu aí, né? Infelizmente, e assim, as causas mesmo que no seu entendimento, acho que deveriam ser pelo menos enfatizadas assim, de início. Claro, uma formação diferenciada, acho que não seja um consenso mínimo entre determinados estudiosos, mas o que vão ter que mexer para dizer assim, olha, as causas são essas. Para que possa essa mensagem ser levada para a sociedade. Eu entendo que, como eu disse, eu estou escrevendo um livro, né, onde é um livro... Eu sou um conservador, né? E a minha teoria é uma teoria conservadora, e o aspecto, para mim, mais relevante dentro desse processo é o aspecto moral. Tá? Enquanto não houver um resgate da consciência moral, onde você passa a valorizar aquilo que deve ser valorizado, né? Você resgatar o senso de proporção, o senso de estilo, né? Saber o que é ruim, diferenciar o que é ruim de bom, do certo do errado, a verdade da falsidade. Que a gente aprendia na escola, aprende em casa, tudo isso, essas coisas. Quando as pessoas diziam assim, não faça isso, que isso é feio, o feio agregava o aspecto estético e ético. Era feio no sentido estético e era feio no sentido moral. Hoje há uma separação entre o aspecto estético e o aspecto moral. Ou seja, e isso cria um relativismo muito grande. Ou seja, o relativismo no campo gnosiológico, epistemológico, foi para o campo moral e foi para o campo estético. Então, cada um se vê no direito de achar que aquilo relativizar a beleza, relativizar os aspectos morais, ou seja, a cultura, né? A cultura, tudo é relativo. E quando você observa, perde-se totalmente o senso da proporção, o senso de estilo, perde-se a consciência moral, perde-se os parâmetros, os padrões, e o que acontece? Decadência. No fundo, a tese da decadência, o declínio da cultura ocidental, é um livro claro do Alan Bloom, né, que está não é Harold Bloom, é do Alan Bloom, né, do Harold Bloom. Com Spengler, né, Oswald Spengler, no seu célebre livro, mesmo com crítica, etc., mas é um livro, é uma referência, não tem um teórico que estude a decadência, né? Os teóricos conservadores, grosso modo, são os teóricos conservadores e os perennialistas que estudam essa parte desses aspectos da decadência, que não cite Spengler, né? O nosso Mário Ferreira dos Santos, por exemplo, tem um livro que não é de filosofia, ele mesmo diz que não é um livro de filosofia. Que é a análise dialética do marxismo, é aquele? Não, é a invasão vertical dos bárbaros. A invasão vertical dos bárbaros. Eu acho que eu tenho isso. Ali ele diz tudo. Ele vai nos pontos principais da nossa decadência. Né? Isso é perceptível. Isso aí é perceptível. Né? Não tem esse que não perceba justamente aquilo que Mário Ferreira dos Santos falou isso na década de 60. Imagine se ele estivesse vivo e observasse, né, a situação atual, não é verdade? Ou seja, você vai observar esses teóricos já no final, já no início do século XX, já identificava o declínio da civilização ocidental. E esse declínio, não tenha dúvida que não pode deixar de ser imputado ao nominalismo, não pode deixar de ser imputado ao próprio protestantismo, a reforma e a renascença. Ou seja, a partir do Renascimento, a gente começa a observar um declínio da sociedade ocidental.
Porque toda cultura ela se baseia Né? em uma religião. Então, E a cultura ocidental ela se baseia na religião cristã, mais especificamente do catolicismo. Né? É a ruptura com a tradição, para usar a expressão do Lewis Strauss. É, Isso ruptura com a começa a ruptura com a tradição. tradição. Né? Ruptura com a tradição, ou seja, se não resgatar essa tradição, se não resgatar os valores, os altos valores, né? Muito pouca coisa a gente pode fazer no campo, porque nós vamos lidar apenas com os efeitos. Apenas com os efeitos. Né? E toda a consciência moral, ela está no indivíduo. Ou seja, qualquer situação de crise, ela se inicia por uma crise da consciência. Crise moral. E a crise moral se dá no homem. E isso depois vai se refletir na sociedade. Né? Pelo grau de permissividade que o indivíduo começa a estabelecer, né? O grau de tolerância com as coisas erradas. Pois é, esse é outro ponto. As instituições são extremamente tolerantes hoje com a subversão. Porque elas estão da em crise. transgressão da regra. Né? Exatamente, porque elas estão em crise. Porque a instituição ela funciona justamente como forma de disciplinar, orientar as pessoas, né? Orientar coordenar. as pessoas pensam. Tem um livro clássico, né, de Mary Douglas, né, como pensam as instituições, onde ela fala sobre isso. A instituição tem um papel importante nesse processo de nos orientar, inclusive no sentido de facilitar as nossas decisões, né? Ela facilita as nossas decisões, está escrito, está lá prescrito. Vai coordenar as decisões, né? Orientar no sentido X, no sentido que é exatamente para solucionar os conflitos de sociabilidade. Se não for isso, as instituições não têm. Exato. Então, quando essas instituições entram em crise, e eu repito, é uma crise estimulada, né? O que acontece? Nós entramos em crise. Então, é uma relação dialética. Ou seja, nós iniciamos o processo com uma ideia maléfica e o reflexo cria um ambiente maléfico e depois esse ambiente maléfico vai retroalimentando todo o processo e as pessoas envolvidas nesse turbilhão acabam justamente adentrando nesse mundo, nessa segunda realidade criada. Até decantarem no mundo real, no tecido social mesmo, né? Porque aí o povo, até decantarem no mundo real mesmo, né? Porque aí as pessoas passam a assimilar essas teses como se fossem teses naturais. Né? Exatamente, exatamente. Como se fosse algo natural. Ou seja, existe uma decadência natural, óbvio. Em qualquer sociedade existe um declínio natural. Qualquer instituição vai passar por é inevitável. Vai passar por um processo de declínio natural. Mas não é o caso que nós estamos vivendo. Esse não é o caso. Né? É bom deixar claro isso. Esse processo de decadência ele não é um processo natural. Ele é um processo estimulado. Né? É um processo revolucionário que é mais nocivo do que o processo revolucionário proposto por Marx. Ou seja, o gramscismo é mil vezes mais nocivo porque ele se inicia na superestrutura do que pelo que propôs Marx, né? Seguiu Lenin, etc. Então, a situação é muito mais grave do que a gente imagina. Pois é, professor, porque nas nossas escolas, de modo geral, universidades federais, estaduais, as estruturas, os professores têm uma formação, passaram. E aí eu vejo, nós temos quase 1.300 faculdades de direito, né, que é para lidar com exatamente uma das funções, claro. E nós somos um país que mais tem advogados no mundo. E aí o que a gente observa é um país onde as leis menos são seguidas. Isso é um paradoxo. Na verdade, deveria ser o oposto. Né? E essa massa imensa de profissionais, ela vai repetir essa formação. E, de uma maneira ou de outra, eles vão adentrar nessas instituições, com formação boa ou ruim. Isso, exatamente. E esse processo é um ciclo muito, como você disse, devagar, vamos ver, tem que ser um processo gramsciano às avessas, né? Vamos usar esse termo. Né? Tem que usar a estratégia de Gramsci para reverter o processo. Né? E a gente percebe isso até em determinadas disciplinas, as reações dos alunos causam impacto eles ouvirem determinadas discussões, do que eles já são habituados a ouvir uma única cantilena. Tá? Eu digo, olha, essa era uma possibilidade analítica, não é a única, tá? Não tem uma só para ainda mais na área de humanas, se vai existir a única possibilidade de análise. Tá? Então, mas eu fui treinado de uma forma, eu diria hoje que, quando eu olho minha formação na graduação, eu digo, gente, foi o que fizeram comigo.
eu digo esqueço aquilo dali, eu digo que aquilo ali é realmente um negócio extremamente complicado. Era uma incultação de uma determinada... Ainda bem que eu escapei. O veneno cético me picou ali. O ceticismo ali me deu um veneno cético ali, uma dosezinha ali, tomei para... Não, aqui não dá para acreditar em tudo nisso que está sendo posto aqui. Não. Mas é o que ocorre. Então, minha grande questão é o que nós, como... Claro, temos algumas ideias de como é que a gente pode fazer. A primeira dessas é formar pessoas com uma visão diferente, para tentar levar essa mensagem de dizer, olha, a sociedade, isso aqui é complicado, encarceramento em massa existe? Vamos discutir. Não. Tem uma mitologia atrás disso daí. O que está dito, então? Mostrando isso. Então, exato. Mas são poucos, né? Somos poucos ainda para tentar... mas eu acho que tem está bem ampliado. Melhor do que há 10 anos, 15 anos atrás. Eu acho que até com a eleição de Bolsonaro, né, e até o surgimento também do próprio Olavo de Carvalho, despertou muito o interesse somente da juventude, né, de entender melhor esse processo e já começar a fazer as suas análises em cima de perspectivas diferentes, né? Até porque, né, professor, o senhor mencionou a juventude, permita-me só fazer uma parte aqui. Na verdade, o público que mais sofre exatamente é o público dos 14 aos 29 anos. Exato. É uma faixa etária masculina, que é basicamente persistindo esses níveis alarmantes, baixou bastante nos últimos 3 anos, mas de homicídios. Essa população, essa faixa etária da população masculina vai ser disseminada, ela vai desaparecer. Se persistir um estado desse. E que a maioria que morre são homens. Então, se a juventude não atentar, que isso é um dado importante e gravíssimo, para ser repensado, ou pensado, eu digo às vezes, porque talvez nunca tenha sido pensado. É uma imputação de uma ideologia muito forte, sedutora, porque sedutora. Excluído, é sedutora. Claro. Fácil você dizer que a culpa... Você não tem responsabilidade nenhuma, que a culpa é de A, de B e de C, então culpa do social. Bom, mas o social não sou responsável pelo meu tataravô. Abstrato, né? Meu tataravô fez lá, eu digo, por que eu sou culpado? Não tem como. Mas isso é jogado assim, de forma bem crítica, e um garoto, ou uma garota lá, 16 anos, que já está entrando na universidade ou nas faculdades, elas vão absorver naturalmente. É um período de formação, por isso que uma das metas é exatamente atacar esse público, né? Formar esse público com uma ideia certamente realidade. Recrutá-los, né? Exatamente. Né? E que é feito por esse pensamento hegemônico. Nós temos que resgatar o senso comum anterior ao processo revolucionário gramsciano. Né? Ou seja, nós temos que interromper essa luta pela hegemonia justamente dentro de um processo de formação, né, de educação. E aí você precisa mudar o modelo educacional, você tem que extirpar o socioconstrutivismo, né, Paulo Freire, etc., e voltar para a educação, que eles chamam de conteudista, mas que é a educação, a transmissão do conhecimento, ou seja, você transmite o conhecimento de quem sabe para quem não sabe. Educação é isso, é transmitir o conhecimento de quem sabe para quem não sabe. Verdade. Né? E esse processo ele é fundamental, né? Esse processo é fundamental, mas como eu disse, eu já vejo alguma melhora nesse sentido. Você não tinha, até uns 10, 15 anos atrás, você não tinha editoras que publicassem livros verdade. De conservadores, né? Nem traduções nenhuma, né? Traduções né? Então você já tem aí você já tem aí uma possibilidade, né, de leituras que não aquelas que dominavam até 10, 15 anos atrás. E então, ressalte, né? Livros de excelente qualidade, dos clássicos. De excelente qualidade. Aliás, o pensamento conservador, não é porque eu sou conservador, não, mas o pensamento conservador ele é extremamente realista e os intelectuais conservadores dá 1000 a 0 nos intelectuais de esquerda. Isso aí é algo que... É porque a
aquela coisa, porque a palavra conservador fora do eixo anglo-saxão é um palavrão, né? Mas quando as pessoas descobrem de fato o significado dela, não tem nada a ver com o que é pregoado, é associado a diversas coisas, né? Eu sou um leitor de Aristóteles, de Platão, ou seja, eu, como formado em filosofia, eu recorro aos filósofos clássicos, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, entende? E quando você lê filósofos como esse, você não tem condições de ler os filósofos modernos. Simplesmente você diz, não. É os filósofos modernos, há uma decadência brincadeira. fantástica. Deleuze, Rousseau, é algo que, sinceramente, quando você vem mais para cá, lê Derrida, lê Heidegger, lê esse povo aí é que dói. Dói, porque eles não conseguem. A questão cognitiva neles ali é um negócio terrível. Vocês não conseguem. Eles querem falar difícil, falam muito difícil, muita coisa, blá, 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 mas quando você vai extrair, não sai nada. Né? Você não consegue tirar nada. Então, é complicado. Eu lembro que o Merchior, quando o Merchior escreve aquele livro lá, o Marxismo Ocidental, ele já faz uma crítica devastadora à escola de Frankfurt. Né? O Merchior, Berchior, li. Grande livro, né? Faz uma crítica, né? Fantástica. Né? Uma crítica. O próprio Mário Ferreira dos Santos também tem um livro que critica. Eu tenho vários livros, não só dos marxistas, mas dos críticos. Você precisa conhecer. Eu não sou daqueles que tem que defender não tem que conhecer os dois lados. Não, tem que ter. Mas tem que ter os outros também. Para criar o debate. Através do debate. É porque você não pode. Se você não conhece, você não pode criticar, vai cair na mesma. Exatamente. Você entendeu? Então, a gente precisa resgatar a intelectualidade, precisa resgatar o vigor intelectual. Né? Nós estamos numa sociedade muito pobre intelectualmente, você não consegue encontrar um grande. Isso a nível no Ocidente, isso hoje é algo que você não consegue identificar um grande pensador, né? um grande teórico, em todas as áreas, nas áreas das ciências sociais, na área política, na área da filosofia. Então você tem que recorrer aos antigos, né? Aos grandes mestres. Tá? Você tem que resgatar esses grandes mestres. É por isso que eles são clássicos. Né? E hoje eu vejo até um resgate, né? Principalmente de Aristóteles. Né? A minha teoria sobre a criminalidade ela se baseia totalmente nas teorias nas teorias de Aristóteles. É a teoria das 4 causas, a intemperança, a questão da ética, a intemperança, a incontinência, onde eu faço análise sobre o homem nessa perspectiva. Tá? Então, eu estou tendo que ir a Aristóteles para poder construir minha teoria, porque nada que trata sobre a criminalidade dentro da perspectiva sociológica, antropológica, psicológica dos contemporâneos satisfaz. Parece muito escasso. Mas, professor, só retomando aqui o ponto aqui do IBSP, nesse sentido, qual a grande ação, assim, estratégia que vocês pretendem desenvolver quando dialogam para que isso possa ser levado para o conjunto assim, das instituições, claro, de formação, dos militares, nas escolas? Eu entendo que tem que ter algumas metas, os objetivos assim, mais centrais. Existem os valores, né, as questões que se valoram. Eu não, assim, não é que eu concorde com tudo, né? Porque, por exemplo, a questão da neutralidade axiológica, eu entendo que é impossível qualquer pessoa ser neutro axiologicamente. Tá? Então, a questão da neutralidade axiológica eu acho algo impossível de se realizar. Porque, como eu disse, eu sou um conservador. Como conservador, todas as minhas análises, minhas pesquisas, meus estudos se direcionam em cima daquilo que eu considero bom. Então, já na escolha, né, elimina-se qualquer tipo de neutralidade. Para eu afirmar que uma teoria é ruim, eu preciso
eu preciso me abster de qualquer neutralidade. Não é verdade? Então, essa questão de neutralidade, para mim, é algo muito complexo. Vem lá de Weber, vem lá dos positivistas. Né? Então, é algo que eu não concordo, certo? Com essa questão da neutralidade. Mas, assim, a gente precisa cada vez mais estender para os debates. E debater não é pegar todo mundo que tem a mesma ideia e dizer que é debate. Se não é debate, não é. Né? Como as universidades. Não é conversa, né? Todo mundo ali, né? Pega todo mundo ali da teórico marxista, diz que é um debate, e todo mundo comungando, uma divergênciazinha aqui, uma besteirinha ali, porque dentro da própria marxismo existe as divergências, mas uma besteirinha aqui, uma besteirinha ali, diz que é debate. Não, o debate é justamente entre pessoas que discordam, ou divergem, melhor dizendo, né? Divergem nos aspectos teóricos, entendeu? O que diga as nossas associações, as ABCPs, as ABAs, as AMPOCs da vida, né? Na verdade, são grupos formados para debater entre eles. Exato. Então, quem pensa diferente não entra, né? Não entra. Né? Então, venha falar de debate e venha falar de democracia. Né? Então, é uma hipocrisia e, infelizmente, o nosso meio está cheio de hipócritas. Esse é um grande problema. Como eu disse, a gente precisa fazer uma sepsia no mundo intelectual, no ambiente intelectual, para que a gente possa desenvolver coisas boas para a sociedade. Né? Precisa desenvolver teorias boas, que a sociedade seja beneficiada com isso, com essas pesquisas. E não pesquisas que, sinceramente, degradam cada vez mais o ambiente social. É o que a gente vê, pesquisas cada vez mais degradantes no campo é verdade. Baixa social. Qualidade, é muito baixa. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, isso reflete o nível de consciência moral e Platão tem uma frase que é fantástica, ele diz que você analisa a qualidade de uma sociedade a partir da consciência moral. Ou seja, a qualidade da sociedade ela é medida pela consciência moral. Quanto mais é elevada a consciência moral, menos você precisa do Estado, menos você precisa da polícia, menos você precisa do sistema de justiça criminal. Quanto menos temos em termos de consciência moral, mais você precisa do Estado, mais você precisa de polícia, mais você precisa de presídios. Está entendendo? Ou seja, há uma relação aí entre consciência moral e a ação do Estado no sentido de controle. Infelizmente, o próprio sistema judiciário, o sistema legislativo, fragilizou muito as formas de controle informal, né? A família, a própria escola, a religião, que são instituições importantes nesse sentido de garantir a ordem, manter a consciência moral, manter o controle social. Né? Até porque o controle social é um palavrão, né, para certo segmento. Né? Para certo segmento, a palavra controle social é um palavrão, quando na verdade não a sociedade que existe em controle social. Né? No meu doutorado mesmo, teve uma pessoa que representava uma instituição importante para a minha análise, que foi o Alto Comissariado das Nações Unidas para a Questão dos Refugiados. Nossa, e quando eu falei a palavra controle, ele simplesmente negou me dar entrevista. Ele me negou. Negou. Então você vê o nível de esquizofrenia. O nível de esquizofrenia. Você tem palavras, nós estamos vivendo uma sociedade esquizofrênica, onde, como já dizia Aristóteles, né? A palavra cão não morde. A palavra cão não morde, mano. Ou seja, falar é necessário, discutir é necessário. As pessoas se ofendem hoje com qualquer coisa que você fala. E existe na nova língua, a nova língua, né, utilizada no nosso país, tem palavras que, se você falar, é como se você estivesse xingando a mãe. Exatamente. Entendeu? Ou seja, você tem que falar aquela meia dúzia de palavras que está ali naquele dicionário, né, que eles estabeleceram. Qualquer coisa que você falar fora disso, é óbvio que isso vai refletir na questão do pensamento. Né? Um dicionário medíocre vai lhe proporcionar uma mente medíocre.
né? Certamente, professor. Aliás, nós estamos abaixo da mediocridade já. A decadência intelectual é muito forte, né? A gente percebe isso. Claro, entendemos que isso de geração para geração, dizem que a geração anterior sempre é melhor, não é esse, não é o ponto que nós estamos discutindo, não é bem assim, né? Tem que não é, não. Mas na verdade, a gente percebe muito isso para quem é professor. Nós já temos alguma experiência também, a gente observa muito isso, né? Todos os campos, a ausência do debate, a informação é deturpada, há o patrulhamento mesmo ideológico, como o senhor citou o livro do Julian Bender, né, a traição mesmo dos intelectuais, né, qual é o seu papel mesmo, né, a busca e a percebe no sentido de se atingir a verdade, tão somente a verdade, mas isso é muito difícil. Não é que por ser difícil que a gente não vá topar o desafio, mas que às vezes a batalha é árdua, né? Não é fácil. Não é fácil, não. Mas temos que ser perseverantes, porque, de qualquer forma, essa juventude, essas gerações, somente essas vindouras, elas necessitam de pessoas como nós, né, que estamos preocupados realmente com o exercício da atividade intelectual, ou seja, de buscar a verdade, independentemente dessa verdade não ser agradável para mim e para outros. Né? Não é questão de a verdade ser agradável. Ou ser aquela que você almeja. Em geral, ela dói, né? Na verdade, exatamente. Né? Na verdade, realmente a verdade dói. E as pessoas não estão. E o que nós observamos na sociedade atual é que as pessoas não estão dispostas mais a lidar com a verdade. Estão querendo viver num mundo de fantasia. Tá? Só que o preço, as consequências disso é muito caro. Se resumisse ao mundo imaginativo dos contos de fada, era ótimo. Né? Mas não. Isso reflete na realidade. E quando esse reflexo se dá justamente no campo da segurança pública, onde nossa vida é ameaçada, nossa liberdade é ameaçada, nossos direitos, né? A propriedade, a integridade física, psicológica, etc., são ameaçados, aí o problema muda. O problema torna-se grave e precisa ser combatido, né? Sob pena da gente realmente entrar no nível de extinção. Que é, na verdade, talvez o maior ganho do processo civilizatório seja a construção de um Estado que garantisse exatamente a vida com o mínimo de condições necessárias para que o indivíduo pudesse perseguir outros objetivos. Exatamente. Então, isso é talvez o maior ganho com a construção de instituições, de leis e regras que pudessem exatamente. Foram, ao longo do tempo, sendo edificadas, né? Não foi, e muitas vezes sequer planejada, né? Nada foi, às vezes, soluções de conflitos de sociabilidade diretamente, né? Se evoluir natural, né? Sem uma intervenção de um ou de outro ator, vamos dizer, central, que pudesse, com a possibilidade de controlar tudo. Né? Mas isso são temas muito importantes que a gente termina não podendo, às vezes, levar, porque até falta de compreensão e, às vezes, espaço. Mas é isso. Professor, nós já chegamos aqui a nossa 1 hora. Eu vou agradecer imensamente ao senhor por ter aceito esse convite. Sei que poderia, num momento posterior, podemos até marcar uma outra sessão, para discutir a questão dos dados, alguns dados da realidade brasileira no aspecto da segurança pública, e mais de olha, e tentando esclarecer alguns pontos, mostrar uma perspectiva de olha, isso aqui tem problema por isso, por aquilo outro, tá? Não meramente porque essa perspectiva cá está dizendo o que é. Né? Então, eu agradeço muito ao senhor, passo a palavra para o senhor tecer suas considerações finais. Professor Kleber, foi extremamente prazeroso, né, essa discussão. O tempo passou, né, tão rápido, né? São 1 hora. Muito rápido. Mas, sem sombra de dúvida, o tema ele é um tema que requer discussões, né, onde o tempo
transcendo um pouco mais, né, de 1 hora, né? Mas eu estou à disposição sempre para tratar desse tema e de outro que porventura o amigo almeja discutir, né? Eu faço votos aí que esse empreendimento, né, com esses diálogos tenha cada dia mais, né? Eu já venho com esse canalzinho há 2 anos, né? Há 2 anos É eu importante mantenho. nós termos esse espaço, né? E é justamente através desses espaços que nós podemos justamente modificar esse cenário, né? Já que as universidades estão tão inóspitas no sentido de abraçar as divergências, no sentido de ideias. Vamos usar a palavra de um inimigo teórico, a microfísica do poder. Né? Exatamente. Né? Então, nós vamos buscando esses espaços, né? Dentro das plataformas, dentro das mídias sociais, que tem um poder muito grande, né? E um acesso, né? Uma acessibilidade também muito grande. Não é à toa que estão querendo censurar, não é à toa que vira e mexe estão fazendo cortes, né? Estão ameaçando e etc., justamente pelo seu poder de divulgar coisas que nunca seriam divulgadas. Nunca serão divulgadas. Né? Então, eu estou muito feliz, muito contente com essa participação, com esse diálogo, e me coloco sempre à disposição do amigo, certo? E uma oportunidade, vamos ver se a gente se encontra pessoalmente, a bater um papo mais organizar um evento, mais longo, né? Sobre essas questões. Organizar um evento mesmo sobre o tema, que há pessoas interessadas. Vamos sim. Viu? Então, forte abraço ao seu público aí e sucesso, tá? Estamos aqui à disposição do amigo e dos seus ouvintes. Eu que agradeço, professor. Viu? Um abraço, meu amigo. Estou saindo aqui ao vivo.